Como estudar a Bíblia? Não é esse estudo um paradigma, mas simplesmente uma forma para se decorar a Bíblia melhor. Campbell Morgan certa vez declarou: a Bíblia pode ser lida do púlpito desde o primeiro capítulo do Gênesis ao último do Apocalipse em 78 horas. Um advogado desafiou a provar isso. Morgan disse-lhe que experimentasse antes de desafiá-lo. O advogado foi para casa e leu a Bíblia em menos de 80 horas. Campbell Morgan era um pastor na capela em Londres chamada Westminster, cuja confissão principal foi que o fim do homem é glorificar a Deus. Muitos devem ser tratados com sinceridade quando dizem que não conseguem começar a ler e nem de que forma se deve iniciar a leitura. A Bíblia é um livro extenso, de 1190 páginas, 1189 capítulos, 31.102 versículos em algumas versões, ou 31.173 em outras. É um livro de 773.693 palavras, 3.556.480 letras, o que dificulta o prazer do leitor por não existir figuras. Sendo assim, temos que ter um propósito em sua leitura. Se não tivermos algum método, deixaremos de obter melhores resultados, mesmo dispensando muito tempo ao examiná-la. Dispense 78 horas mencionadas por Campbell Morgan da forma em que você achar melhor. Dispense algumas horas por dia, alguns dias por semana. Precisamos organizar a nossa vida de modo que sobre tempo. Disse certo historiador: o conhecimento que muitos têm da história é como um colar de pérolas sem o cordão. Isso também é verdade em relação à história bíblica. Aqueles que já experimentaram colocar os personagens em sua posição certa, quanto ao tempo e lugar, compreendem a diferença que isso faz na apreciação da palavra de Deus. Podemos começar o estudo fazendo uma relação de 40 personagens cuja história combinada forma a história do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Aqui falaremos de 40 personagens do Antigo Testamento, depois mencionaremos 18 no Novo. É uma forma de se aprender. Colocar os 40 personagens em sua cronologia. Primeiro personagem, Deus, Satanás, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Faraó, Moisés, Arão, Caleb, Josué, Juízes. Dos 15 juízes nos primeiros 450 anos na Terra Prometida, nós vamos destacar 6. Os 6 grandes, que eram Otiniel, Débora, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. Aí vem Ruth, a 20ª personagem, Samuel, Saul, Davi, Salomão. Os profetas notáveis do Antigo Testamento foram Elias e Eliseu. Reis de Israel, após a divisão do reino, que foram 19 reis em Israel, vamos destacar como apenas um personagem todos esses reis, porque nem mesmo Jeú foi fiel ao Senhor de todo o coração. Mesmo acabando com a idolatria da casa de Acabe, ele não foi fiel em todo o seu coração para com o Senhor. Destacamos então reis de Israel, que foram 19, como um personagem. Os reis de Judá. Dos 20 reis de Judá, após a divisão do reino, nós vamos destacar 3. Josafá, Ezequias e Josias. Em sequência vêm os profetas. Vamos destacar os maiores. Por que maiores profetas? Em relação à importância deles para com Deus, de forma alguma. Deus não faz acepção de pessoas e não considera uns superiores aos outros. Aqui, os maiores profetas em relação à quantidade de material escrito, escreveram mais. Então a teologia faz essa divisão de maiores e menores. Vamos destacar aqui, do 31º personagem ao 34º, os 4 profetas maiores, que escreveram mais: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Na sequência, Nabucodonosor, Ciro, Zorobabel, Ester, Esdras e Neemias. No Novo Testamento podemos mencionar 18 personagens, começando com João Batista, a voz do que clama no deserto, segundo a profecia de Malaquias. Cristo, os 12 discípulos. Quais eram os 12? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, eram filhos de João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, chamado de Boanerges, filhos do trovão. E eles foram filhos de Salomé, devotada seguidora do Mestre, que pode ter sido irmã de Maria. Se isso é verdade, eles eram primos de Jesus. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu é o mesmo Natanael, aquele que Jesus viu debaixo da figueira. Tomé e Mateus, o publicano. Tomé, importante lembrar, ele também era chamado de Dídimo. E Mateus, o publicano, eram chamados por Marcos e Lucas de Levi. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, também chamado Judas, que era filho de Tiago. Esse Tadeu também, em algumas passagens, é chamado de Lebeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Aí vemos a relação dos 12 discípulos, somado com Cristo e João, já deram 14. O 15º personagem, Estevão, um dos 7 diáconos, que foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. O 16º, Filipe, que era um dos 7 diáconos e evangelista, que foi pai de 3 profetisas. O Filipe, que anunciou o evangelho ao eunuco de Candace. Candace é título honorífico, da rainha da Etiópia. 17º, Paulo, também chamado Saulo. O 18º, Tiago, irmão de Jesus. Aqui você tem todos os personagens do Antigo e do Novo Testamento. Se você seguir a história desses personagens, nesta sequência terá a ordem bíblica em sua cronologia legítima. Outra forma de se estudar é seguir o estudo dos lugares principais contidos na Bíblia. Nos lugares nós vamos mencionar o primeiro lugar, Éden. Ali vimos quem? O Adão. E o que era o Éden? Éden era o paraíso arrebatado após o pecado. O primeiro casal foi expulso do jardim do Éden. E ali o Senhor colocou um querubim com a espada flamejante de fogo para que eles não pudessem comer do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Esse lugar foi arrebatado para os céus, porque Éden é paraíso. Foi arrebatado para os céus, é o paraíso que Jesus menciona ao ladrão da cruz, e cujo paraíso está também mencionado em 22 de Apocalipse. É o paraíso transportado para a terra, que vai ter todas as árvores com seus frutos e folhas que servirão de remédio para as nações. Monte Ararat é o segundo lugar. Vimos quem? Que personagem? Noé. O Monte Ararat hoje ou antigamente era o país da Armênia. Está hoje nas regiões da Turquia. Terceiro lugar, Babel, com Nimrod. Lembramos de Nimrod, valente caçador, foi o edificador de Babel. Babel está um pouco acima de Ur dos Caldeus. Vimos Babel em Gênesis 11. Também vamos ver na sequência Ur dos Caldeus com Abraão. Era uma cidade da província babilônica. Na sequência, Canaã com Jacó. Foi o terceiro pai da aliança. Egito com José, patriarca messiânico, que refletiu o próprio Cristo. Há uns 130 paralelos de José com Jesus. Foi chamado de patriarca messiânico. Sinai com Moisés, onde vimos a primeira e segunda entrega da lei, em que estão escritos de Êxodo a Deuteronômio. Deserto com Hebreus, vimos a caminhada, livro de Números. Canaã com Josué, cujo nome original era Oséias, que significa salvação. Assíria com Salmaneser, vimos aí o cativeiro de Israel, os reis de Israel, que começou com Jeroboão I e terminou com Oséias.
Outro lugar importante, o 11º aí, é Babilônia, com Nabucodonosor. Lembramos de cativeiro de Judá, reis de Judá, né, que começou com Roboão e terminou com Zedequias. E com Zedequias foi cativo Judá através desta pessoa chamada Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor. Em 12º lugar, Canaã, Palestina, volta dos exilados sob Zorobabel, Esdras e Neemias. Em torno destes lugares você terá a história bíblica em sua ordem cronológica. Outra forma de estudar a Bíblia é acompanhar a ordem dos grandes acontecimentos nela contidos. Primeiro acontecimento, criação, está escrito em Gênesis, do verso 1 e também 2, versículo 3. Segundo acontecimento importante, queda do homem. Vamos falar de 17 acontecimentos importantes. Queda do homem se deu em Gênesis 3. Outro acontecimento, dilúvio, Gênesis 6, 9. Vimos a pessoa de Noé. Na sequência, Babel, com Nirode. Depois, chamada de Abraão, Gênesis 2, 3. Aqui nós temos o esboço do livro de Gênesis. O esboço através de 3 palavras: geração, degeneração e regeneração. Geração, no princípio criou Deus os céus e a terra. Queda do homem, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente mais astuta do que as animais do campo. Aqui vem a queda do homem sendo seduzido pela serpente, que se tornou aqui médium, porque o guia era diabo, o dragão, o enganador. E chamada de Abraão, Gênesis 12, 3, com a palavra regeneração. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Aqui você vê a regeneração, uma aliança, primeira aliança teocrática que Deus fez com Abraão, tirando ele da terra de Ur dos Caldeus, província babilônica, para ir a Siquém, terra de Canaã. Na sequência, descida ao Egito, José, Gênesis 46 e 47. Páscoa, em Êxodo 12, marcado aqui pelo anjo da destruição, com a morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga caída no Egito, quando os hebreus estavam todos lá. Êxodo, outro acontecimento, que narra a marcha. Aqui vimos a redenção, né, do povo judeu, do povo hebreu, que o Senhor tinha marcado através do sangue do Cordeiro da Páscoa. Outro acontecimento, entrega da lei, no Sinai. Peregrinação no deserto, Números 13 e 14. Conquista da terra prometida, Josué 11. Período de obscurantismo do povo escolhido, os Juízes, 15 juízes. Saul ungido rei, lá em 1 de Samuel 9, 27, 10, 1. Vimos o reino até então dividido, até então unido, para depois ele se dividir, né? Período áureo dos hebreus sob Davi e Salomão, que foi ainda o Reino Unido, 2 de Samuel 5, 4, 5 e 1 de Reis 10, do verso 6 a 8. Reino dividido, Israel e Judá, 1 de Reis 11, 31 e 32. O cativeiro, 2 de Reis 17 e também capítulo 25. E 17, retorno de Esdras. No Novo Testamento nós temos os primeiros anos da vida de Cristo, ministério de Cristo, a igreja em Jerusalém, a igreja alcança os gentios e a igreja em todo o mundo. Quais os personagens que nós poderíamos colocar aqui no Novo Testamento? Primeiros anos da vida de Cristo. Jesus, nascendo em Belém, vivendo em Nazaré e morrendo em Jerusalém. Ministério de Cristo na Galiléia e na Judéia. A igreja em Jerusalém com os apóstolos. A igreja alcança os gentios com o apóstolo Paulo, com Pedro abrindo a porta aos gentios na casa de Cornélio, né? Quando Paulo está em Damasco, Pedro está abrindo a porta para os gentios entrar na casa de Cornélio. E a igreja em todo mundo pelos pais da igreja. Você tem aqui, então, algumas formas de se estudar a Bíblia, seguindo os personagens, 40 personagens no Antigo, 18 no Novo, acompanhando os principais lugares que estão contidos as histórias bíblicas,
E aí nós abordamos 2 lugares principais no Novo, no Antigo. No Novo nós não falamos, mas podemos mencionar Belém, podemos mencionar Nazaré, Cafarnaum, onde Jesus viveu, alguns lugares onde ele foi, Betsaida, Betfagé, e alguns outros lugares, Betânia, regiões da Pérea que ele teve, a cidade onde ele expulsou o diabo, os demônios daquele homem, que vivia no cemitério. Ali nós podemos mencionar a cidade de Gadara, ou Gerasa, a Decápolis, que eram as 10 cidades da associação ou liga dos gregos, a Decápolis, e podemos mencionar Jerusalém, onde ele morreu, ele foi crucificado. Estas cidades são importantes para se entender o estudo do Novo Testamento. Também com Paulo, Antioquia, que se tornou o grande centro das atividades missionárias, e não mais Jerusalém. É muito importante esses lugares. Também outra forma de se estudar é seguir a ordem dos grandes acontecimentos nela contidos. Falamos de 17 acontecimentos importantes do Antigo Testamento e mencionamos aí 5 acontecimentos importantes no Novo Testamento, que é os primeiros anos da vida de Cristo, o ministério de Cristo de 3 anos, a igreja em Jerusalém, a igreja alcançando os gentios e a igreja em todo o mundo. Falaremos posteriormente de estudando a Bíblia através das genealogias. Traçaremos 63 gerações de Adão a Jesus e falaremos aí desses personagens quando encontrar um acontecimento importante na Bíblia. É isso aí. Estude a Bíblia, seja sábio, para que você possa crescer cada dia mais, não apenas na graça, mas também no conhecimento de Deus. A paz do Senhor, um abraço a todos.